E a minha dúvida de hoje, que eu vejo aqui algumas pessoas falando, é, tá, Alfredo, e quando a gente fala isso na internet, né, é possível fazer isso pela internet? Tá, é possível estudar pela internet? Ora, vamos fazer primeiro uma breve reflexão aqui. Aqui eu tenho nesse slide, onde está a seta aqui, é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A UERJ é uma das melhores universidades do Brasil, uma universidade pública de excelência. E aqui do lado eu tenho o Maracanã. Tá? Então o Maracanã ele fica a 400 metros da UERJ. Se o curso é somente aula, por que não eu pegar os melhores professores de administração da UERJ e por que eu não pego eles e coloco para dar aula no Maracanã para 50 mil pessoas de uma vez? Eu poderia fazer isso? Pensem só, eu coloco 50 mil pessoas no Maracanã e pego os melhores professores e coloco eles para dar aula lá no Maracanã. E aí o melhor professor de administração financeira vai dar aula no Maracanã para 50 mil pessoas. E depois eu aplico uma prova objetiva. Isso seria um bom curso? Algumas pessoas podem até dizer que sim, porque o professor é bom de aula. Mas, na verdade, um curso com essa metodologia, onde você tem um professor dando uma aula expositiva para um número grande de pessoas e fazendo uma avaliação com prova objetiva, ele é um curso onde, no máximo, as pessoas serão capazes de recordar ou lembrar algo. E esse é um nível de conhecimento muito raso. É um nível de conhecimento que eu diria que hoje ele ajuda muito pouco, porque você não precisa recordar e lembrar algo. Tu tem um smartphone na tua mão, que você procura quase qualquer coisa, né? E acha rapidamente a informação no teu celular, no teu computador. Então, somente lembrar algo é muito pouco. Você tem diversas outras níveis de conhecimento aprofundado, onde você vai aplicar algo, você vai analisar, você vai fazer avaliação e você vai criar algo. Como, por exemplo, eu chegar para uma pessoa num curso de Direito e falar, uma petição inicial tem isso, isso, isso. Ok, então eu posso fazer isso no Maracanã e colocar 50 mil pessoas para escutar. Uma petição inicial tem isso, isso, isso. As 5 forças são. Listei 5 forças. Concorrentes, não sei o que. Beleza, listou. Ótimo. Agora, a pessoa aprendeu, ela consegue lembrar isso no máximo. Isso é um conhecimento muito raso, pouco útil. Se você quiser ter mais qualidade, não basta isso. E o que acontece no ensino via internet... De novo, gente, não estou falando só de Brasil, estou falando Brasil, Estados Unidos e Canadá. Existem diversas instituições que fazem exatamente isso, que é o que eu chamo de uma aula no Maracanã. Eles colocam um professor para dar aula para milhares de alunos. E aquele professor não fala com aqueles milhares de alunos, ele expõe o conteúdo e depois o estudante faz uma prova objetiva. Ou seja, no máximo, o que aquela instituição está dizendo é que o conhecimento que eu entrego para você é no máximo um conhecimento de lembrar. É um conhecimento raso. Tem uma metodologia que chama Deep of Knowledge de Web e ele tem o nível de conhecimento estratégico e o que ele chama de Extended Think, que é realmente onde eu acho que deve trabalhar, e ele tem um nível de conhecimento ali de lembrar que é o mais raso possível, é o básico, é o primeirinho. E normalmente essa instituição faz isso. Tá? A aula no Maracanã, ela pode ter alguma utilidade? Talvez, mas não para curso superior. Para curso superior ela é muito fraca e muito inadequada. Então vamos falar aqui, por exemplo, uma aplicação prática. A Universidade de Yale, uma das melhores instituições de ensino no mundo, ela oferta cursos massivos via internet que são nesse modelo, ou seja, eu coloco o meu professor, que é um bom professor, e esse professor vai dar uma aula, e essa aula vai ter milhares de alunos. Tá? A única diferença é que a Universidade de Yale não te dá um diploma de Yale quando ela te dá um curso massivo desses. Não. Você pode... você fala assim, Alfredo, eu tenho um certificado. Tem. Esse certificado ele é diferente do certificado de Yale e você fez um trabalho final que foi corrigido pelos teus colegas. Você não tem um diploma de Yale. Tá? A Ambra também faz isso. Eu dei curso nesse modelo massivo para mais de 9 mil alunos de 2013 até 2018.
Tá? Um curso de gestão de finanças pessoais. Só que quando a Ambra faz isso, assim como a Universidade de Yale faz, a gente disponibiliza de graça para as pessoas. Então, eu queria ajudar as pessoas a melhorar suas finanças pessoais e a Ambra bancou o meu tempo para fazer esse curso e nós disponibilizávamos de graça, e esse curso tinha um Alfredo com 9.000 alunos que estão em 30 países. O Alfredo, quando ele vai dar aula na Ambra, na disciplina da Ambra, o Alfredo tem 20 alunos e não 9.000 alunos em 30 países. Ele tem 20 alunos, esses 20 alunos estão espalhados. E o Alfredo tem muito mais tempo para atender os 20 alunos na Ambra do que para atender os 9.000 alunos do modelo massivo, tá? E o modelo massivo, ele é o quê? Conteúdo expositivo do Alfredo e avaliação em forma objetiva, tá? Eu comentei o exemplo do Maracanã, onde o governo do estado, se ele quisesse, ele poderia botar o melhor professor dele para dar aula no Maracanã e num curso de administração de empresas presencial, para dar essa inspiração, porque na verdade muitas instituições de internet fazem exatamente isso. Qual é o meu ponto aqui, onde eu quero chegar? É que hoje na internet você tem conteúdo de alta qualidade, você tem palestra de muitas pessoas, você tem muito conteúdo de graça à sua disposição. E a formação, ela não é só o conteúdo. Você tem que ter outros níveis de competência, tem que ser capaz de criar, de ter um pensamento crítico do ponto de vista de ciência mesmo e de conseguir resolver problemas complexos. O objetivo do curso superior é dotar você do que eu chamo de superpoderes que vão te transformar numa pessoa capaz de resolver problemas complexos. Então é aquilo que eu falei para vocês, a comparar a capacidade do Alfredo depois que ele estudou na UNB com a capacidade do Alfredo antes de entrar na UNB eu diria assim, eu não tenho nem adjetivo para fazer, porque é uma diferença brutal, uma diferença que não dá para comparar os dois Alfredos, sabe? Mas por quê? Porque a UNB nutriu o Alfredo ao longo de vários anos de conhecimento aprofundado, habilidades técnico-profissionais e algumas atitudes adequadas. E é isso que o ensino superior faz. Infelizmente, algumas pessoas elas acham que o ensino superior é um diploma. Não é para te dar um diploma. O diploma ele só representa o nível de qualidade que a instituição te deu, que pode ser muito baixo. Como a Ambra faz para que a gente consiga garantir que a nossa qualidade é boa, é de excelência? Nós, ao longo dos anos, nós adaptamos o nosso método, mas antes da Ambra existir, nós fomos estudar o que é feito no mundo, como as pessoas aprendem, que tipo de soluções existem, qual métodos e técnicas que existem. Então, por exemplo, do ponto de vista de avaliação, a maioria dos professores hoje, em 2020, fazem avaliações que é uma avaliação onde ele compara a nota de um aluno com o outro, sendo que em 1950 o pessoal já fazia pesquisa científica e já comprovava que esse método é muito frágil, é muito ruim. Então nós pegamos e incorporamos uma técnica que chama de avaliação formativa junto com as competências que nós queremos desenvolver e adicionamos a prática deliberada e criamos o nosso CAP Method, que é o método de ensino da Ambra que garante que quem estuda na Ambra tem um conhecimento de qualidade. E a prática deliberada, ela é uma metodologia que foi identificada nos Estados Unidos em 30 anos de pesquisa. Então o pessoal investiu milhões de dólares ao longo de 30 anos para descobrir como as pessoas se tornam excelentes em algo. Nós pegamos o resultado dessas pesquisas e falamos, uau, super interessante isso. Então, para eu me tornar excelente em algo, eu tenho que praticar, receber um feedback de um professor, fazer de novo e receber um feedback e ir melhorando nesse processo. É isso? Resumidamente, se foi em poucos segundos, é isso. Então, ótimo, então vamos fazer isso na Ambra. Então, nós incorporamos o que existe de melhor em termos pedagógicos e criamos o ensino da Ambra. Por quê? O objetivo do CAP Method é qualidade de ensino. Qual é o objetivo do EAD de massa, né? O EAD de massa de instituições de ensino, de novo, existe no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Poderia citar nomes de instituições que aplicam esse método nos 3 países. No Brasil é bem fácil você ver, né? Qual é o objetivo? É reduzir o custo. Ponto. Acabou. O objetivo da instituição de massa no Brasil é reduzir o custo. Eu já conversei com diretores de várias instituições e quando eles conversam comigo, eles falam assim, tá, Alfredo, mas esse método da Ambra aí tem um problema grave, Alfredo. Tá, qual é o problema?
né? Porque não dá pra gente escalar, né, Alfredo? O professor tem muito trabalho, ele tem que ficar fazendo correção de aluno, dando feedback, dá muito trabalho pro professor. Eu falo, tá, beleza, mas por que eu nunca vou convencer aquele cara? Porque na cabeça dele, ele tá resolvendo um problema que é diferente do que eu tô resolvendo. A Ambra tá resolvendo o problema que é o quê? Maximizar a qualidade de ensino. E qual é o problema que o cara tá resolvendo, que eu tô falando com ele? É reduzir o custo. Isso aqui é totalmente incompatível. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Então, o objetivo que você tem, ele vai nortear tudo que você faz depois disso. Então, qual o problema que o cara quer fazer? Ele resolve o problema reduzindo o custo. E aí, o que ele diz para você? O que ele diz para o Rodrigo? O que ele diz para o Pedro, para a Nayana? Ele fala assim, estuda EAD porque EAD você não precisa ter tempo. Tá, existe alguma forma de aprender sem ter tempo? Me conta aí, porque na literatura científica, hoje em 2020, pelo menos em janeiro, nesse dia de 23 de janeiro, não existe nenhum estudo na literatura científica que você possa aprender algo sem dedicar tempo, né? Então, o EAD de massa, ele busca fazer o quê? Te entregar um curso barato e ele diz, você não precisa ter tempo. O CAP Method, que é o método da Ambra, ele diz o quê? Ele resolve o problema de localidade e deslocamento. Eu digo para uma pessoa assim, eu digo para o Alfredo, você mora em São João dos Patos? Moro. Ok, você não precisa se deslocar de São João dos Patos para Brasília para ter um contato com o professor Fernando Meneguin, que é professor em universidades em Brasília, em nível de mestrado, e é consultor legislativo do Senado, e ele vai te dar aula de Law and Economics. Você não precisa se deslocar de São João dos Patos para Brasília, vocês vão fazer isso via internet. E o CAP Method, o método da Ambra, ele elimina a necessidade de deslocamento e a importância da localidade. Tá? Então, se a pessoa está em Brasília, ela pode fazer um curso de mestrado com o professor Fernando Meneguin. Ele dá aula numa das melhores instituições de Brasília, que tem um dos melhores programas de mestrado. Assim como o professor Ederson Porto dar aula numa das melhores instituições de mestrado do Brasil, e também dá aula na Ambra de mestrado, né? O professor Ederson dá aula na Unicino, o professor Fernando Meneguin dá aula no IDP e dá aula na Ambra, o professor Rafael Dresch dá aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de mestrado e dá aula na Ambra. Só que uma pessoa de São João dos Patos, ela pode ter aula com o professor Fernando de Brasília, com o professor Rafael Dresch de Porto Alegre, com a professora Ida de Luca, que está na Flórida, sem sair da cidade dela. Tá? É isso que a Ambra resolve. É o problema de deslocamento e localidade. Qual é a entrega do EAD de massa? O que ele entrega quando você vai? Ele te entrega um conteúdo, né? Ele diz assim, tá aqui as aulas, o livro, o texto, a apostila, enfim, te entrega um conteúdo, que isso aí hoje não vale mais nada, né? Antigamente você precisava ter a enciclopédia britânica para você olhar qualquer coisa, né? Quando eu era estudante de ensino fundamental, né? E ensino médio, o pessoal tinha essas enciclopédias em casa, né? Então, era bonitão, por quê? Porque era a forma de você ter acesso a algum tipo de informação. Hoje em dia, não é nem mais no computador, a informação está no celular, está no teu bolso, né? E é rápido para acessar. Então, o que a Ambra entrega no CAP Method? Nós entregamos um acompanhamento, ou seja, quando o Júlio vai aprender a fazer petição na Ambra, a gente fala para ele, Júlio, faça uma petição desse caso aqui. O Júlio faz a petição, o professor, isso vamos falar de graduação, né? Falando de um curso de graduação. O professor vai olhar a petição do Júlio e vai dizer, olha, Júlio, aqui você cometeu esse erro, aqui você cometeu esse erro, isso aqui está errado. Busca uma jurisprudência para conectar com esse teu argumento. Olha, esse teu argumento aqui, traz aí, quem sabe, alguma pesquisa de doutrina que vai melhorar isso, né? Então o professor dá uma série de feedbacks para o Júlio e fala assim, Júlio, vai lá, melhora, traz e volta de novo. Então o objetivo do ponto de vista do professor é acompanhar individualmente cada estudante, tá? Isso no método Ambra, independentemente do nível de curso. Qual é o objetivo do EAD de massa do ponto de vista de pessoas? É reduzir o número de pessoas que entram em contato com você. Ponto. Por quê? Porque pessoas são caras. Então, se eu boto o professor para falar com alguém, aquele professor, normalmente, ele está recebendo algo, né? Normalmente. Então, se o professor está sendo pago,
como eu reduzo, o objetivo central lá é reduzir o custo, eu reduzo o tempo que o professor tem. Como eu faço isso? Ora, eu coloco uma aula gravada ou um texto para você ler e faço uma prova objetiva que o computador corrige. Ponto, acabou, não preciso do professor fazer contato. E como a gente faz na Ambra? Eu coloco para você, vou te ensinar gestão estratégica, então você vai criar um planejamento estratégico da empresa que você trabalha. E aí você vai me explicar qual empresa você trabalha, você vai fazer uma análise PESTEL da empresa que você trabalha, você vai fazer uma análise 5 forças da empresa que você trabalha, você vai fazer uma análise SWOT da empresa que você trabalha, isso tudo conectado para entregar para mim. Eu, professor, vou olhar lá o que você fez, vou fazer uma série de comentários e feedback para você, vou dizer, olha, isso aqui você não entendeu bem essa parte aqui da legislação na análise PESTEL. Volta lá, dá uma lida. Esse erro aqui é um erro clássico, mas volta, refaz, dá uma melhorada e você faz de novo aquela análise estratégica da empresa que você trabalha e você entrega de novo para mim. E aí, mais uma vez, eu vou ler. Eu vou ler o quê? O seu trabalho da empresa que você trabalha só para você e vou dar um feedback. Então, isso gera o quê? Um contato 1 a 1 entre o professor e o estudante, seja ele em graduação, mestrado ou pós-graduação, no modelo do CAPE Method, tá? Já no EAD de massa a gente elimina isso, né? Porque o objetivo central do EAD de massa é reduzir o custo, tá bom?